A paz a todos, estamos aqui de volta ao canal do YouTube para gravar mais um vídeo. Eu quero dizer para vocês que hoje a nossa sonoplástica aqui é a Jaiane, né? Aquele rapaz que trabalhava com nós, tem muito trabalho para ele fazer, ele estuda, ele trabalha, é um problema. E eu percebi que eu estava atrapalhando ele, né? E aí eu parei uns dias, aí agora Deus abençoou que essa aqui é minha sobrinha, é a Jaiane, né? Que está nos ajudando. Graças a Deus, né? Por isso. Eu quero dizer para você que esse vídeo, irmãos, é uma visão que eu tive. Já faz tem uns 20 dias que eu venho orando, né? É uma coisa um pouco complicada, mas se é de Deus tem que falar, né? A gente como profeta tem que falar. Eu vi esses dias agora uma cama na minha frente. E eu vou orando, orei uma porção de dias, né? E por último eu falei, uai, esse negócio eu não estou entendendo. Eu não estava entendendo o que era. Aí passado, uma tarde eu orando, quando eu via, essa visão é sobre o pastor Silas e o Bolsonaro. Não é uma coisa muito importante, mas nós temos que falar, né? Eu via o pastor Silas chegando, algemado e deitando nessa cama, que não é uma cama muito boa, é uma cama um pouco complicada, tá entendendo? Ele chegava algemado e deitava na cama. Então, e vi também, e ele estava sozinho nessa visão, e vi também o Bolsonaro entrando num caixão, coisa que nunca se vê falar de uma pessoa entrar num caixão, né? Mas eu vi, isso aí numa visão. Então eu tenho que falar isso aí, que se não falar não sai de dentro da gente. Mas é profeta. E o profeta tem que entregar o recado de Deus, senão quem vai pagar o preço sou ele. É ele que vai pagar, né? O caso do pastor Silas é que Deus zangou com ele. Porque acontece, irmãos, que isso vem de tempo. Tanto ele como o Bolsonaro. Ele vem escarnecendo do nome de Deus. E Deus se indignou com isso. Tá certo? A ira de Deus se acendeu. E ele nos mostrou sobre isso aí. Por que acendeu? Porque está levando o nome de Deus para os lugares indevidos e seduzindo o povo após ele. Tanto um como o outro está fazendo quase do mesmo jeito. E o que está acontecendo? Deus mostrou para nós essa visão dessa cama e o pastor Silas chegava algemado para deitar nessa cama. E eu quero dizer mais uma coisa, eu vi ele deitar, mas levantar eu não vi não, tá bom? Eu gosto de deixar bem esclarecido. E o caso do Bolsonaro, também, eu vi ele entrando dentro de um caixão, nessa visão. E você nunca se viu falar isso, que uma pessoa entrasse dentro de um caixão. Não, isso nunca se vê acontecer. Mas isso não é por aí que a coisa vai. O que está acontecendo? Por que Silas, ele veio algemado e deitou na cama? Por quê? Ninguém estava com ele. Porque quem vai colocar ele na cama é os atos que ele está cometendo. É o escárnio contra Deus. Levando o nome de Deus aonde não pode. Tá certo? Ele endureceu o coração e ele não sabe que Deus sonda os corações. Ele não sabe disso. Ele já leu a Bíblia, mas ele esqueceu que Deus sonda os corações, né? E o caso do Bolsonaro, pela mesma coisa. É lá no Deus Pátria Família. Deus deu prazo para esses dois homens. Eles blasfemou de Deus. Eles escarneceram de Deus 4 anos. E Deus deu prazo para eles de 1 ano. Para eles se tocar. Para eles ver que estava errado. Mas eles não conseguiram. A revolta é a mesma. Os erros são o mesmo. As acusações são a mesma. As perseguições são a mesma. Não mudou nada. E Deus irou com esse negócio. Tá certo? O caso do Bolsonaro também é a mesma coisa. A mesma coisa. Levando o nome de Deus. Que ele não tem nenhum compromisso com Deus. Bolsonaro não tem nenhum compromisso com Deus. E levando o nome de Deus
como Deus, pátria, família e outras coisas a mais, colocando Deus. Meu irmão, a gente não se coloca Deus na política. Você que vai fazer política, você que é político, você que vai entrar na política, não coloca Deus na política, coloca Ele na sua vida. Aí sim, aí vai dar certo. Coloca Ele na sua vida, tá certo? Mas não leva Ele que Ele não vai. Vocês viram, no dia 30 de fevereiro de 2022, vocês viram o que aconteceu. Passaram o ano todo levando Deus para a política. Passaram o ano todo. E quando foi no dia 30 de fevereiro, quebraram a cara. E eu avisei, parece que eu fiz 4 ou 5 vídeos avisando. Está errado, está escarnecendo de Deus. Está blasfemando contra Deus. Mas não adiantou. E quando foi no dia 30 de outubro, né, de 2022, deu tudo errado. Porque Deus não estava com eles. E agora vai do mesmo jeito, só que agora é pior. A coisa agora, Deus disse assim, basta, chega, não vou aceitar mais. Né? Veja os atos que o pastor Silas se cometeu nessa manifestação que ele fez agora. Ele cometeu vários erros, irmãos. Vários erros perante Deus. Quem está falando aqui é um homem de Deus, tá certo? Ele cometeu vários erros. Ele pegou o nome daquele homem que morreu lá, parece que é Crezão, né? Ele pegou o nome dele, que não queria nem falar sobre isso aí, que eu não gosto de falar sobre essas coisas. Eu sinto assim, eu não sinto bem falar sobre quem já morreu. Mas eu peço a Deus em favor da família desse homem, que Deus possa fortalecer eles e chegar ao conhecimento, né? Que Deus possa abençoar a família desse homem que morreu lá na Papuda. Então eu quero dizer, o Silas Malafaia pegou o nome desse homem e levou, disse que ia fazer uma manifestação lá em favor do Crezão. O que aconteceu? Levou o nome do homem, já depois de morto, né, para fazer política e defamar dos outros, de julgar os outros. O Silas Malafaia não conhece Mateus capítulo 7, ele não conhece. Com o juiz que julgar, onde ser julgado, ele não conhece. Portanto, o que é que aconteceu? Quando chegou lá, que foram para lá, né, levaram tudo para o lado político, e Deus estava vendo. Volta a dizer, Silas esqueceu que Deus sonda os corações, usando o nome do homem para fazer uma armação política, e Deus se indignou com isso, e ele vai pôr um fim nisso aí. Pode ficar tranquilo, porque quem está falando aqui é um homem de Deus. Isso aí você pode ficar ciente que isso aí vai acontecer, tá certo? Então, um caos tão simples, tão cínico, ele fez papel de cínico, porque se não entender um caos daquele ali, o homem, a mulher que não entendeu um caos daquele ali é moleque, porque qualquer pessoa quase entende aquele caos daquele homem, né? E eu vou fazer uma pergunta para você ver. Eu sou um homem que eu nunca estudei. Eu já falei várias vezes nesse canal do YouTube. Eu nunca estudei. Eu estudei 3 meses, é mesmo que nada. Mas aprendi com a Bíblia, com a palavra do Senhor, eu leio e escrevo. Não bom, mas faço tudo isso, né? Eu quero dizer para você que a causa, por exemplo, daquele homem, veja bem, quem levou ele à prisão? Quem prendeu ele? Foi o delegado? Foi o juiz? Não, de maneira nenhuma. O juiz só mandou prender. Fecha ele lá. Foi isso que o juiz falou. Quem prendeu ele foi o ato que ele cometeu. Quem levou ele à prisão foi o ato que ele cometeu. Quem está falando aqui é um homem que nunca estudou. Tá certo? E aí? E quem levou ele a cometer o ato? Uma coisa tão fácil de ser julgada, faz uma confusão com o nome de uma pessoa que já morreu, não tem temor de Deus. Fazendo confusão, fazendo armação com o nome de uma pessoa que já morreu. Mas Deus disse, basta, vou pôr um fim nisso aí, né? Já escarneceram demais, já falaram coisa demais, agora chega. E quero dizer ainda para você, tem mais alguém nessa linhagem, tá? Tem mais alguém.
Após, tem mais 5 pessoas que Deus está mostrando sobre isso aí. 2 mulheres e 3 homens. Deus está me mostrando. Que esses talvez ainda tenham um prazo para se arrepender, né? Mas eu vou esperar acontecer o que vai acontecer. Hora que acontecer o que vai acontecer, aí eu vou falar sobre os outros, tá bom? A gente sabe o nome deles, mas não vamos falar agora, porque talvez eles se arrependam com o agir de Deus, porque Deus resolveu agir. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre a ira de Deus contra o Brasil, né? E ele agora vai manifestar a ira. A ira é a justiça, né? Portanto que esse vídeo vai falar da justiça de Deus sobre o escarnecedor, pessoa que vive escarnecendo, levando Deus para qualquer lugar, pensando que Deus é o quê? Deus é santo, meu amigo. Deus não acompanha acusador, Deus não acompanha fuxiqueiro, mentiroso. Deus não acompanha esse povo, né? Então, aprendam bem. Silas Malafaia deitado numa cama que não é boa. E ele foi sozinho. Ele foi sozinho. Isso quer dizer, por que ele foi sozinho? Ninguém levou ele. Porque quem está levando ele é o ato que ele está cometendo. Bolsonaro entrou no caixão sozinho. Por quê? Porque quem vai levar ele no caixão é o ato que ele está cometendo, né? E assim eu te digo, Deus falou. E o momento agora eu quero dizer para você, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Amém? Que o Senhor seja com vocês, todos. Que compartilhar esse vídeo, curte, compartilhe. E vamos em frente. Eu estou interessado mais que compartilhe, para que o nome do Senhor seja glorificado quando tudo isso acontecer. E não vai demorar muito, amém?